E aí, gente, bom dia. Como o Júnior me apresentou, sou o Matheus. Estou aqui na igreja já tem um tempinho, desde 2019, dezembro de 2019. Aí, boa parte, acho que mais da metade do tempo que eu estou aqui na igreja foi na pandemia, né? Mas nem por isso a igreja deixou de ser muito importante para mim. Enfim, como o Júnior apresentou, né, hoje a gente vai conversar um pouco sobre piedade, que era um conceito um conceito um pouco... É uma palavra que sempre está aí, né, eu sempre ouvi, mas que eu nunca parei para refletir sobre o que significa. Acho que tem muitas coisas assim no dia a dia, né? A própria palavra aleluia, que o pastor trouxe aqui hoje, né, e comentou sobre, é uma palavra que a gente sempre fala, mas a gente não para refletir do significado. A palavra piedade era algo assim para mim também. Eu nunca parei para refletir sobre o que era, tinha uma ideia geral, tinha uma ideia muito mais popular, né, sobre piedade ser algo caridoso, ser ajudar o próximo, ser perdoar. E também, pelo meu passado católico também, né, eu tinha uma leve ideia da piedade ser, por exemplo, um padre que se dedica muito à vida religiosa e tal, ou algo assim. Mas foi interessante fazer essa mensagem que eu tive que aprofundar um pouco mais isso. Pode passar. O título da mensagem é esse, espero que vocês fiquem curiosos. A intenção é justamente essa, entendeu? Para prender a atenção de vocês. Piedade. O que Paulo, Michelangelo e Cazuza têm em comum? Pois é. Pode passar. Michelangelo, eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, né? Porque quando eu pensei na palavra piedade, me veio à mente essa obra de Michelangelo, Pietà, né? Que é muito famosa, que está lá no Vaticano, na Basílica de São Pedro, se eu não me engano, Basílica de São Pedro. Essa obra é de 1499. Ela está hoje na Basílica de São Pedro e ela se enquadra no estilo renascentista, né? É interessante. Não, essa obra demonstra, né, Maria segurando o corpo de Jesus morto já. E ela tem... É interessante que o corpo de Jesus ele é bem menor do que de Maria, em proporções, em termos de proporções. Os comentários que eu li falam que é para manter uma estrutura das obras renascentistas mesmo, que é uma estrutura meio triangular, meio piramidal. Então o corpo de Jesus teve que ser menor para seguir essa estrutura. E também para passar a ideia de que Maria está suportando Jesus, né? Maria é a mãe, é a que cuida, e Jesus é o ser frágil ali no colo de Maria. As interpretações que eu li comentam um pouco isso, né? Então, Jesus está em proporções menores, a ideia de também reforça a ideia de maternidade, e de Maria sustentando Jesus. Detalhe que quando Michelangelo fez essa obra, ele tinha 23 anos, né? E é a obra mais icônica dele, assim. Aí pode passar. Pesquisando sobre a Pietà, eu vi que Michelangelo não só tem uma Pietà, não só fez uma Pietà, são 4 no total. E essa daí é a Pietà de Florença. Ela é por volta de 1550, 50 anos depois da primeira Pietà que Michelangelo fez. Ela está hoje na Catedral de Santa Maria del Fiore, lá em Florença, na Itália. E aqui representa Nicodemos no meio, Maria à esquerda e Maria Madalena à direita, segurando o corpo de Jesus morto. As interpretações que eu li falam que tem dois... Na verdade, conta a história, né, dessa obra. Michelangelo fez essa obra com o objetivo de deixar ela no seu túmulo, que originalmente ia ser em Roma, e depois... Originalmente ia ser em Roma e depois passou para Florença. Mas essa obra Michelangelo fez para deixar no túmulo dele, né?
E as interpretações que eu li falam o seguinte: do lado esquerdo está a figura de Maria, mãe de Jesus, e ela tá pequena aqui, talvez não dê para perceber muito, mas ela tá com uma cara bem severa, uma aparência bem severa, bem triste. E do lado direito, eu vi imagens mais aproximadas, eu podia ter colocado aqui que ia facilitar, mas acredita em mim, ou então depois chega mais perto, eu mando no grupo, sei lá. Maria Madalena está meio sorridente, né? Por incrível que pareça, ela está com uma feição mais alegre. E Jesus está com o rosto virado para o lado dela, e também a feição de Jesus está um pouco alegre também. E do lado esquerdo, Maria, mãe de Jesus, triste, com, né, pesar na aparência. E no meio, Nicodemos, que Nicodemos aí, ele o rosto de Nicodemos é um autorretrato de Michelangelo. Ou seja, Maria representaria a morte, né, a tristeza, a dor. Maria Madalena representaria a vida, né, a alegria. E Nicodemos ali atrás, ele está abraçando as duas, meio que conciliando a vida e a morte, né? E no meio a figura de Jesus, lá o corpo de Jesus morto. Então seria uma conciliação entre a vida e a morte, entendeu? Para simbolizar uma paz na morte de Michelangelo mesmo. Então essa foi as interpretações que eu li, né? Que essa era a ideia dessa obra. Pode passar. A terceira Pietà, que é a de Palestrina, de Palestrina, né? Ela fica lá na igreja de Santa Rosália, em Palestrina, na Itália. Ela é mais ou menos de 1550 a 1560. E ela mostra aí Jesus, o corpo de Jesus sempre, né? A Pietà trata sobre Jesus morto. O corpo de Jesus, no fundo, Maria, mais alta, e João, o evangelista, do lado esquerdo, né? Eu encontrei poucas informações sobre essa obra, mas novamente Jesus morto sendo suportado ali pelos que andavam com ele, principalmente Maria. Maria sempre está em todas as obras. Aí pode passar? Essa daí é a última obra de Michelangelo. Ela está inacabada. Ele morreu não morreu na hora que estava fazendo morrer, mas no período que ele ainda estava fazendo ela, ele morreu, chegou a falecer. É a Pietà Rondanini, né? Ela é de 1564. Ela é interessante que ela é a única, apenas essa Pietà, e a primeira que Michelangelo fez representava só Jesus e Maria. Então o pessoal entende que essa daí fosse uma releitura da primeira Pietà de Michelangelo. E eu não falei, né? Ela fica em Castello Sforzesco, não sei falar isso, em Milão, num castelo lá. Enfim, e essa, curiosamente, ela é a única, juntamente com a primeira Pietà, que mostra só Maria e Jesus. E a mesma ideia, Maria está segurando o corpo de Jesus morto, só que, no caso, o corpo de Jesus está meio em pé também. E tem um detalhe, quando você vai virando, vendo por outros ângulos, principalmente por trás, dá a impressão de que é Jesus que está segurando Maria, né? Então, e aí também já mostra o seguinte, as proporções dos corpos, a de Jesus parece estar maior do que a de Maria, né? Maria por trás ela está sobre alguma coisa, uma pedra, uma plataforma, sei lá, mas mesmo assim a proporção do corpo de Jesus é maior. E por trás dá a impressão que é Jesus que está segurando Maria, assim, por trás, né? Então, as interpretações, né, falam que seria uma mudança, assim, de perspectiva de Michelangelo, mostrando que por mais que Jesus estava morto ali, era ele que estava sustentando Maria na dor dela, né? Então ele retoma esse tema de Maria diante da morte de Jesus, mas com essa mudança assim de perspectiva, Jesus confortando o pranto de Maria. E o que essas quatro Pietás têm em comum, né? Se for pensar, primeiro, né, assim, acho que visualmente tem sempre Maria nas imagens, primeiro sempre o corpo de Jesus, depois Maria em todas as imagens, depois o corpo de Jesus sendo suportado, né, e sendo suportado com uma tristeza, um pesar, um lamento,
né? Mostra aí uma atenção ao divino, ao corpo divino de Jesus, ao mesmo tempo humano, e associado a uma compaixão, ao lamento, à tristeza, à resiliência, né? Ao suportar o divino e ao suportar no sentido de dar suporte, né? Então, eu fiquei pensando, o tema piedade, né, me lembrou da primeira obra lá, e eu falei, por que essas obras chamam pietà, né, piedade ou compaixão em italiano? E, enfim, e eu falei, vou partir daí. Então, a gente pode pensar, né, que piedade teria essa ideia, pelo menos na época de Michelangelo, relacionada a suportar, a dar uma atenção ao divino, da mesma forma que com um tom meio severo, meio dolorido, e também uma resiliência ali, de mesmo numa situação de tristeza e de dor, você ainda está suportando, e ao mesmo tempo sendo suportado também por Jesus. Então, naquela época, né, piedade tinha um pouco essa áurea, assim. E pode passar. Agora, entrando no texto mesmo de hoje, o texto está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 7 ao 16. Né? Entrando no texto, a gente vai lendo ele durante a mensagem, né? Então, se vocês quiserem abrir e ir consultando, pode ficar à vontade, mas eu não vou ler ele inteiro, porque vocês vão ver que a gente vai ler ele tudo ao decorrer da mensagem. Então, assim, mas o que é piedade segundo a Bíblia, né? O que é piedade segundo a Bíblia? Segundo esse texto de Timóteo, principalmente, 1 Timóteo, é algo que minimamente aí tem uma oposição entre a fala insensata, ou, segundo a versão de Jerusalém, né, da Bíblia de Jerusalém, a fala caduca, é uma expressão que minha avó usa, né, que é de coisa velha, de coisa ultrapassada, de coisa sem contexto, né, coisa brega. Então, assim, minimamente piedade é algo oposto a isso, porque Paulo fala, né, mas rejeita as fábulas profanas, os falatórios insensatos, e exercita-te, porém, na piedade, né, tem uma coisa de oposição, peraí que ver. Enfim, então minimamente é o oposto de algo insensato ou de algo caduco, né? Pegando a versão de Jerusalém. E só um instante. Vocês já viram com certeza, né? Gente que gosta de falar demais, sem rumo, sem propósito, problematizando, sei lá, o sexo dos anjos, se Adão tinha umbigo, querendo inventar a roda, descobrir o fogo, entendeu? Querendo inovar demais, né? Eu acho que sempre tem uns por aí, quando não é a gente que quer inventar a moda, né? Ou pessoas que, desculpa a expressão, né, gostam de cagar regra demais, entendeu? Gostam de, sobretudo, acham que Deus tem Deus tem uma ordem específica para cada coisa, cada dimensão da sua vida. A roupa que você vai vestir, Deus quer que você vista tal roupa, Deus quer que você coma tal alimento, Deus quer que você escute tal música, Deus quer que você corte o cabelo ou não corte de tal jeito, né? E, enfim, como se tivesse algo claro sobre cada detalhe do imponderável da vida, entendeu? Então, assim, de um lado uma fala insensata, por um lado, né, sem rumo, sem objetivo, sem propósito. Por outro, uma fala também que quer ter propósito demais e às vezes acaba forçando a barra, né? Então, acho que piedade parece ser o oposto disso. Parece ser algo oposto disso. E piedade também, né, é colocada nesse texto aí, comparada como algo a ser exercitado, comparada à disciplina do exercício corporal, né? Porém, né, o texto fala aí que ela é de mais proveito que o exercício físico, que a disciplina corporal. Porque enquanto a disciplina corporal traz, né, seus benefícios ali físicos e tal,
A piedade, ela traz consigo a promessa da vida futura, né? A promessa da vida presente e futura. Então, é algo que abrange uma dimensão muito maior que a mera dimensão corporal, física, de saúde física, né? Então, é algo que em si tem muito mais proveito. E é algo que precisa ser exercitado, né? A gente está falando aí muito de disciplina nesse tempo da quaresma. A piedade, ela entra como uma disciplina também. Ela é um tipo de disciplina, ou se não, um fundamento das disciplinas, de todas as disciplinas. Então ela é comparada aí por Paulo como algo a ser exercitado, como uma disciplina, e que traz muito mais benefício do que todas as outras disciplinas, do que a disciplina corporal, por exemplo, né? E a piedade, né, o que ela traz de benefício, como a gente leu aí? Ela traz esperança para a vida presente e futura. Então, a piedade, ela se baseia no mais puro anseio do homem por Deus. Assim como o exercício físico, às vezes a gente se motiva por questão de saúde, às vezes a gente se motiva por querer ficar sarado, ficar gostosa, sei lá. Mas, assim, a piedade, ela se motiva pelo anseio por Deus, né? Do homem por Deus, o mais puro anseio do homem por Deus. E ela deve se motivar por isso. Se você está tentando ser piedoso, ser zeloso com as coisas religiosas, ou ajudar o próximo, ou perdoar, para outra coisa que não seja buscar Deus, né? Sei lá, por orgulho, por status, já está errado, já não é piedade, né? Porque a piedade, ela tem essa motivação. Ela tem a motivação de depositar a nossa esperança no Deus vivo, né? O Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, a piedade se baseia nisso, no mais puro anseio do homem por Deus, de pessoas que reconhecem sua pequenez, suas limitações, suas necessidades de uma vida ordinária. Assim como a pessoa reconhece que ela precisa de exercício físico para melhorar a saúde, né? Ela precisa de exercício físico para ter mais ânimo no dia a dia, porque ela está num corpo que se deteriora e que é fraco, ela precisa se fortalecer, né? A pessoa que exerce a piedade, ela reconhece também que ela é pequena, que ela é fraca em buscar a Deus, em estar próximo de Deus, que a esperança dela em Deus se abala facilmente, né? Então é uma pessoa que reconhece isso, reconhece a sua necessidade, a sua condição ordinária, né? A sua condição que precisa ali todo dia estar exercitando isso, assim como a pessoa que faz exercício físico precisa exercitar isso todos os dias para se fortalecer. Então ela reconhece que ela precisa de uma certa disciplina, de uma certa ordinariedade, não sei se essa palavra existe, mas então ela reconhece sua limitação, né? E justamente porque a esperança dela não está em nós, não está no fantástico que a gente pode fazer, não está na roda mais redonda que a gente pode inventar, ou no fogo mais quente, mais luminoso que a gente pode descobrir, né? Ou na conduta mais reta e mais exemplar que a gente possa ter, mais pura, mais não está nisso. A nossa esperança está em Deus, né? No Deus vivo. Então, assim, está no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, a piedade, ela se baseia nisso. Nada fora disso dá para você chamar de piedade, né? Se você está querendo servir na igreja, participar, né, dar estudo, enfim, motivado por outra coisa, se você está querendo ajudar o pobre, distribuir cesta básica, motivado por outra coisa, que não seja fortalecer a sua esperança em Deus, já não é piedade, é outra coisa. Eu não sei o que é. E assim, o próximo verso da Timóteo, né? Timóteo 4,12, 1 Timóteo 4,12, é interessante que meio que não é do nada, né? Porque a carta está sendo escrita a um jovem líder ali. Então, Paulo está se referindo especificamente a ele. Mas Paulo se refere ao fato de Timóteo ser jovem. Então, que ninguém menospreze o fato de ser ele jovem.
E eu acho que essa tentação de se afirmar, essa tentação de se destacar, né? De encontrar o sentido da vida, de encontrar... Eu acho que está em todo mundo, mas eu acho que nos jovens isso é mais latente. É porque a gente está numa fase meio que de se colocar no mundo, né? A gente está numa fase de se colocar no mundo, de ser percebido, né? De ter uma marca própria, né? De criar uma autonomia. E isso é uma tentação. Essa tentação de ter falas insensatas, né? Essa tentação de ser meio caduco. Você vê jovens aí defendendo coisas que você fala, pelo amor de Deus, né? Assim, não dá nem para eu passar pano e falar porque é mais velho, a cabeça é mais fechada, né? Mas você vê jovens assim, que vou dar um exemplo, essa coisa do cara do Campari lá, eu esqueci o nome, me ajuda, gente. O pessoal aí é o Red Pill, né? Depois vocês pesquisam o que é isso. Mas o povo inventa moda demais, entendeu? Vem com os comportamentos assim, lá de 1700, e para parecer diferentão, essas coisas bem caduca mesmo. Ou então vem inventando moda, querendo assim, descobrir coisa que já está mais que descoberta, né? E assim, especialmente para os jovens, viu, Matheus? Sua atitude honrosa, né? Que vai te dar paz, que vai te deixar realizado, que vai te deixar resolvido, que vai te fazer influenciar, marcar pessoas, ser ouvido, ser relevante, né? Não é fazer um comentário mais polêmico no Twitter, ou achar contradição que, curiosamente, ninguém, ao longo de 2.000 anos de história de igreja, nunca percebeu, né? E você vai ser o inovador que vai achar isso. Ou fazer uma caixa às bruxas liberais e aos feiticeiros heterodoxos, e mandar um por um ao inferno, né? Como um legislador da sinceridade da fé alheia. Ou saber da resposta de bate-pronto para coisas que são muito complexas, né? Você, um jovem de 20 e poucos anos, vai ser o Michelangelo que vai construir uma Pietà, entendeu? Com 23. Mas enfim, não é isso que vai dar paz, que vai fazer a gente influenciar pessoas, que vai deixar a gente realizado, né? Não é ter um bom emprego logo após se formar, ou mesmo se formar, ou mesmo ter um bom emprego, né? Não é ser bem resolvido no amor, ter um carro, uma casa, estabilidade financeira, terminar o PhD nos seus 30, não é isso. Você não é obrigado a inovar ou ser acima da média. Isso é uma invenção, é uma mentira, tem que falar isso, do neoliberalismo. Sabe? Você tem que inovar toda hora, você está sempre insatisfeito com o que você é, com o que você tem, com o tradicional. Isso é uma mentira, entendeu? Você não é obrigado, não tem obrigação nenhuma. Como diria Billy Joel, né? Vai devagar, sua criança louca. Você é tão ambicioso para um jovem, ao mesmo tempo, o seu potencial não deve ser minado, né? Por padrões de exigências desumanos que ignoram o que Deus te criou para ser. E nisso eu queria ler os 4 versos anteriores desse trecho. Queria que vocês abrissem 1 Timóteo 4, do 1 ao 4. Diz assim, né? Eu vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém. O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia de mentirosos que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Eles proibirão o casamento, exigirão a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com ação de graças pelos que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada é desprezível, se tomado com ações de graças. Ou seja, você não é obrigado a inovar, né? A ficar se pressionando a ser o diferentão, a descobrir a coisa mais relevante. Mas também você não pode deixar o seu potencial que Deus te deu, entendeu? Que Deus criou e colocou em você, ser minado por padrões que Ele não estabeleceu, por padrões que desconsideram a nossa humanidade, entendeu? Isso é algo a se observar, assim.
Porque ainda hoje... Só um instante, deu um problema. Ainda hoje tem muita teologia difícil de lidar. Difícil de... que fecha os olhos mesmo para o mundo que a gente vive, né? E espero que a gente não reproduza isso, não seja isso. Mas continuando, a piedade, né? Pode passar o próximo verso. Ela tem a ver com fazer, como eu disse antes, né? Com o ordinário, com fazer o que tem que ser feito, motivado, antes de tudo, pela esperança no Deus vivo, mas fazer o que tem que ser feito, o que tem para fazer, né? Isso envolve principalmente a nossa atenção ao divino, pegando aí os exemplos das piedades de Michelangelo, né? Ao conhecimento da nossa fé, que direciona a nossa vida comum do dia a dia em Jesus Cristo. Não dá, né? Assim, a gente é cristão, então o fundamento da nossa fé é Jesus. Então não dá pra gente seguir e fazer as nossas coisas do dia a dia sem olhar para Jesus, entendeu? Senão ele não está sendo o nosso fundamento. Então, eu acho que é o mais ordinário, o mais básico do nosso dia, tem que ser buscar a Deus, entendeu? A gente tem que ter um espaço para isso. Isso é a base de uma vida piedosa, verdadeiramente piedosa, com fundamento. O fundamento que sustenta tudo, né? O único fundamento capaz de sustentar uma vida piedosa. Então, conhecer a Deus e ser moldado pela sua palavra, ser moldado em comunhão com os outros irmãos, é o básico da vida cristã. Antes de querer ser bom nas outras coisas, querer ser bom na universidade, querer ser bom no trabalho, querer ser bom, enfim, se destacar em alguma área profissional, ou ser bom na sua vida amorosa, enfim, seja bom nisso, seja bom no básico da vida cristã, que é conhecer a Deus e ser moldado em comunhão com os outros irmãos, né? Porque senão isso não se sustenta, essas outras coisas não se sustentam e não vão estar fundamentadas pela verdadeira piedade, né? Sem um fundamento, não é possível construir uma casa, né? Sem a raiz, não há árvore que se mantém de pé. A não ser uma zamioculca que eu tenho lá em casa, que eu cortei ela, eu ranquei a muda errada. Eu ranquei sem raiz, mas eu enterrei. E ela está lá de pé já tem mais de um ano. Só que, detalhe, ela não cresce, ela fica no mesmo tamanho eternamente. Mas ela está viva, mais de um ano. Mas enfim, você não é uma zamioculca. Então assim, você não vai se sustentar se você não fizer o básico. Não adianta você querer correr uma maratona sem treinar aos poucos, todos os dias, entendeu? Não adianta você querer fazer um jejum enorme se você não se acostumou a se negar em pequenas coisas, se disciplinar em pequenas coisas, né? Se ser fazer uma coisa grandiosa se você não foi moldando aquilo aos poucos. Se não tem nada melhor para te moldar na vida piedosa do que a palavra de Deus, do que a vida em comunhão, né? Mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. São coisas básicas. Paulo não está falando aqui para Timóteo fazer nada extraordinário, né? São coisas básicas. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Então, coisas básicas, assim, que a piedade, ela é fundamentalmente ligada ao básico, ao ordinário da nossa vida. Só consertar uma coisa aqui, que esse celular está dando um berro. Tá. Então, assim, e é no básico, pode passar, no básico bem feito, pouco a pouco, dia a dia, que os nossos dons se desenvolvem e são exercitados. Eu acredito, né, com base na Bíblia mesmo, que Deus deu um dom para cada um, de alguma forma, né? Às vezes são dons que não são tão visíveis, né? Não são tão... como é que eu falo? Não são tão
públicos assim, talvez, né? Não são tão visíveis, mas cada um tem um dom, né? Cada um tem algo que Deus colocou ali para você fazer, tem um papel no reino, tem cada membro do corpo tem uma função, como está lá em Coríntios, né? Então, assim, esse dom, assim, não se preocupe, não se aflinja, sabe? Em querer descobrir qual é esse dom e querer se destacar nesse dom. Não se aflija com isso, sabe? Se preocupe em fazer o básico bem feito, dia a dia, a cada dia, que o seu dom vai se manifestar e vai ser exercido. Pegando a minha experiência no mestrado, né? Eu ficava muito preocupado com o tema da minha dissertação, o recorte de pesquisa perfeito que eu tinha que fazer, enfim, a pergunta de pesquisa perfeita. Só que, cara, enquanto eu não me dediquei ali a fazer o básico, a fazer as disciplinas bem feitas, a participar das reuniões lá dos grupos de pesquisa, né? Enquanto eu não comecei a fazer isso, não surgia ideia, que eu queria tirar ideia sem ter um arcabouço, entendeu? Para me fundamentar. Eu queria tirar a ideia de mim mesmo, entendeu? E do zero, como se eu tivesse uma infinitude de conhecimento a priori, né, de mim mesmo. Só que não, a gente é moldado, a gente precisa de disciplina. E é nessa disciplina que os nossos dons têm a oportunidade de se manifestar. Que a ideia lá da minha pergunta de pesquisa surgiu, entendeu? É no fazer o básico dia a dia, que essas coisas esses insights vão aparecendo, que os dons você vai tendo a oportunidade de manifestar. Às vezes, eu vou falar disso mais adiante, no final eu acho que cabe mais isso, mas, por exemplo, trazendo para outra área, né? Às vezes você quer muito que um amigo seu se converta, e aí você fica sempre pensando em formas assim, estratégicas, né, de infalíveis, de trazer ele para Jesus. Sendo que você vai tentar botar em prática e não dá. Às vezes fica forçado, às vezes fica sem contexto, às vezes você paga mico, entendeu? Sem necessidade. Sendo que você podia só se preocupar em viver seu ordinário ali e conviver com ele e com esse seu amigo, sua amiga, que essa oportunidade, sabe, de falar de Jesus de forma significativa vai aparecer, né? Precisa da gente. Eu aprendi isso muito na ABU. A ABU, a Aliança Bíblica Universitária, para quem não conhece, né? Eu participei dela, participo até hoje, já tem desde 2015, tem um bom tempo, uns 8 anos quase. E a gente tinha uma pegada de evangelismo assim, bem diferente dos outros movimentos lá universitários, né? Quando o pessoal faz intervenção, nada contra intervenção assim, mas intervenção na portaria, entregando panfleto, cartaz, uns evangelismos assim, que eles chamam de evangelismo de impacto, né? A gente prezava mais na convivência. Então, assim, a gente participava das assembleias que tinham nas universidades, coisa que crente muitas vezes tem medo de ir, mas que é essencial. Se você quer conhecer a vida do lugar que você está, você tem que participar das coisas que tem ali, né? Tanto na cidade, publicamente, quanto na universidade, né? Você tem que participar das coisas que são relevantes ali. Então, a gente ia nas assembleias, aí a gente ia nas caloradas, a gente, é claro que sim, prezando o bom senso, né? E tomando cuidado, né? Assim, de acordo com o nosso limite também. Mas a gente ia almoçar no bandejão todo dia com amigos da turma que não eram cristãos e tal. A gente prezava muito mais pela convivência, e nisso aos poucos as oportunidades iam aparecendo, né? E é uma coisa intencional também. Conviver com gente que não pensa como você é uma coisa que cansa, é uma coisa que te desgasta. Então, não vem falar que é porque você está sendo um covarde, você não quer lá colocar o cartaz e ser intencional. Eu estou sendo intencional assim na minha convivência, que me desgasta, entendeu? Para ser um exemplo de Jesus na vida daquela pessoa. Então, é uma forma muito válida de evangelismo, que eu acho que também está muito pautada nessa ideia, nessa vida piedosa, né? De parar de querer ser, assim,
que eu falo. Ser algo extraordinário, seja o ordinário, entendeu? Isso é muito piedoso. Então, assim, fazer o básico no dia a dia, no seu devocional diário, nos cultos aos domingos, né, nas celebrações comuns, que entra ano, sai ano, nos relembram, né, dos acontecimentos importantes para a nossa fé. A gente, no caso aqui, a gente, né, é uma igreja que preza, que segue, né, o calendário litúrgico, então isso é muito, muito evidente, né? Vocês vão ver, se tiverem oportunidade de vir na celebração de Páscoa, venham. Inclusive, no dia antes da Páscoa vai ter uma parada muito massa aqui, chama Experimento Marcos, é uma peça que a gente vai ensinar o Evangelho de Marcos inteiro, em 90 minutos, com gente amadora, sem figurino, entendeu? Tem tudo para dar errado, mas dá certo. Vem. Então, assim, nessas celebrações que entra ano, sai ano, vai lembrando a gente, né? Que entra no ordinário também, entra no rotineiro do nosso ano. No acolher o necessitado que está diante de nós, né, também. Dar ouvidos a um amigo aflito, dar suporte a outro em seu sofrimento, compadecer nos lamentos, tristezas e alegrias, né, suportado pela esperança que temos na obra de Cristo. Que eu acho que as imagens de Michelangelo passam muito essa ideia assim. Tá a afeição triste, aflita de Maria, dos outros personagens, diante da morte de Jesus, e mesmo assim eles estão dando um certo suporte ali para o corpo de Jesus e estão sendo suportados por Jesus também, né? Então, a vida piedosa entra tudo isso. E no dia a dia, né? Você vai ajudar o necessitado que aparecer diante de você, que Deus colocar diante de você para ser ajudado. Claro que é interessante fazer movimentos, fazer, né, coisas maiores e tal, mas sempre com o que a gente consegue fazer, né? Então, se Deus te deu capacidade de fazer alguma coisa, faça o melhor que você consegue com o que Deus te deu. Então, na nossa vida cotidiana, nos trabalhos e outros afazeres também, né? Trabalho, casa, cuidar de filhos, enfim, suportados pela mesma esperança. Sempre o que suporta a nossa ação no mundo, a nossa existência no mundo é a esperança na obra de Cristo. E nisso os nossos dons têm a oportunidade de se manifestar e ser aperfeiçoados. Então, assim, se dediquem a essas coisas, né? Ao que Deus te confiou a fazer agora, a cada dia, né? Tanto eclesiasticamente quanto na vida, entre aspas, secular. Porque a gente sabe que uma vida que se fundamenta pela piedade, né? Que se fundamenta pelo conhecimento da nossa fé, pela esperança em Deus, não é uma vida secular, né? É uma vida esperançosa em Cristo, é uma vida piedosa, exatamente, obrigado. Então, assim, nisso os nossos dons vão se manifestando, né? E tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Preserva nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos, né? A nossa preocupação, ela não tem a capacidade, como já diria Jesus lá em Mateus 7, não tem a capacidade de acrescentar uma hora sequer à nossa vida. Não tem a capacidade de salvar ninguém, nem mesmo a nós, né? E como eu falei, né? Às vezes a gente quer trazer alguém para Jesus e a gente fica pensando, fica aflito, fica pensando em formas extraordinárias de fazer isso, formas muito impactantes, formas, né, assim, fantásticas demais, mas isso não vai salvar ninguém, nem mesmo a nós, né? Ou de fazer a coisa da forma mais perfeita, fazer o culto da forma mais perfeita. É claro que é necessário ter um zelo com essas coisas assim, né? Ter uma dedicação, uma preparação. Eu, para fazer essa mensagem, tirei um tempo, tirei meu sábado inteiro, inclusive. Então, assim, não dá para chegar aqui e inventar da minha cabeça. Você tem que ter uma certa reverência por essas coisas, né? Um certo respeito. Mas não é isso que vai fazer a sua... Você não precisa de fazer isso, de se preocupar em fazer isso da forma perfeita.
por você mesmo, porque isso não vem de você. Isso vem na medida que você descansa em Deus, na medida que você reconhece que você é ordinário e dependente de Deus, e por isso você se dedica a essas coisas, por isso você se entrega a ser moldado por Deus, né? Por isso você se permite ser moldado por Deus nesse processo ordinário, cotidiano, de se expor à palavra de Deus, de estar em comunhão, né? De fazer seus afazeres, regado da esperança que a gente tem em Jesus. Então, assim, é nisso que a gente cresce. E a nossa preocupação na verdade, a gente nem tem que se preocupar, né? Essa atitude de fazer tudo ordinariamente, cotidianamente, de forma tranquila, é uma atitude de descanso em Deus. Então, a gente tem que descansar, na verdade, em Deus. O caminho da piedade é isso, aceitar que a gente é ordinário mesmo, e que tá tudo bem ser ordinário, que querer ser extraordinário é uma coisa fora da nossa capacidade, é uma coisa que vai desgastar a gente e infrutífero, é um correr atrás do vento, entendeu? É inútil. Então, assim, ter paz nessa simplicidade, nessa vida ordinária que Cristo nos transforma e nos marca e nos usa para marcar pessoas, né? Para gerar transformação em nós e nos outros. Então, assim, é nessa coisa cotidiana que Cristo vai nos marcando, que Cristo vai nos marcando e nos usando para marcar os outros, que por onde a gente passa, né, caminhando dessa forma confiante, dessa forma tranquila, dessa forma em paz com a nossa finitude, né, a gente vai marcando e sendo marcado por Deus, pelos outros, a gente vai se abrindo a ser moldado, né, e é nesse caminho ordinário. A piedade, ela está abraçada com a nossa finitude, assim. E aí... Vou passar... Não, voltou. O que Cazuza tem a ver com isso? Pois é, aprendi vocês até agora, entendeu? Estrategicamente. O que Cazuza tem a ver com isso? Cazuza tem uma música que se chama Blues da Piedade. Olha lá, o Marcos conhece. Blues da Piedade. É uma música, assim, eu não sei se ele leu a Bíblia para escrever aquela música, muito provavelmente não, entendeu? Mas eu vou ler e ficar aberto a interpretações, tá? Olha, eu vou ler aqui. Não vou arriscar cantar, mas eu vou ler. Agora eu vou cantar para os miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, para essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas, para as pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem, para quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Só um instante. Não muda quando é lua cheia. Para quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Quero cantar só para as pessoas fracas, que estão no mundo e perderam a viagem. Quero cantar o blues com o pastor e o bumbo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais em desgraça, vamos cantar o blues da piedade. Aí tem um refrão, né? Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Pode ter vários aspectos nessa música aqui, né, que não usam termos da nossa fé, mas eu acho que, assim, é muito graça comum, né, a nossa finitude, a nossa fraqueza ter sido reconhecida como algo a ser compensado, por outro lado, com a piedade, com um comportamento piedoso, né? Reconhecer essa finitude, essa fraqueza, ser um comportamento piedoso. E é isso que ele pede aqui na oração dele para Deus, né? Nessa música, piedade para essa gente careta e covarde, né? Esse careta eu pensei muito com o termo caduco lá da Bíblia de Jerusalém, né? Algo velho que não cabe mais. E sim, são pessoas que
vê a luz e não ilumina suas mentes certezas, né? Você vê conhece um pouco a Deus e quer sempre jogar, em vez de você jogar a luz em você mesmo, ver o que você precisa mudar no seu dia a dia, você quer apontar o dedo para o outro, né? Várias coisas, fica aberto a interpretações. E procura essa música, muito boa. Na voz da Cássia ela é melhor ainda. Então, assim, que Deus nos dê coragem, né, para viver a grandeza de uma vida piedosamente ordinária. Amém. Amém.